chamada São Paulo Centro. Um lugar um pouco mais ameno, mas hoje está bem quentinho. E eu os convido a levar os pensamentos ao Pai. Quem estiver, quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. E hoje nós vamos falar de um tema que nós estamos em setembro, né? Normalmente em setembro existe uma campanha contra o suicídio, uma campanha de prevenção ao suicídio. Então que possamos nesse momento, na hora da prece, encher os nossos corações de amor, de alegria, para criar ali um elo de energia, um ponto de poder ali auxiliar aqueles que tiveram a infelicidade de não suportar, né, as adversidades da vida, que acabaram cometendo o ato, e também possamos levar ali uma energia de amor aos familiares que ficam. Então, Mestre amado, misericordioso, muito obrigado por nos aqui mais uma tarde, Senhor, para fazer as suas palavras, o seu amor, o seu esclarecimento a todos aqueles que precisam de amparo, que precisam de auxílio. Pedimos, Pai, que Jesus possa habitar no coração de cada um e que possa adentrar as nossas mentes a fim de trazer tranquilidade. Mestre amado, misericordioso, é em seu nome, Pai, que estamos aqui para esse bate-papo, para essa conversa, e que a espiritualidade maior possa nos amparar e nos orientar, colocando as palavras em nossas bocas, nos conduzindo, Pai, pelo melhor caminho, a fim de orientação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. E teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Você não está sozinho, procure ajuda. Então usamos ali o amarelo, né? É martelo de cura. Então o pensamento, ele é a força criadora. É através do pensamento que nós criamos energia. É através do pensamento que nós possamos nos beneficiar ou nos prejudicar. Todos os pensamentos e sentimentos que alimentamos crescerão, sejam eles positivos ou negativos. Qualquer coisa para crescer precisa ser alimentada. Nossa alegria não sobreviverá sem alimento. Também é uma verdade para a tristeza e para o desespero. Nós precisamos controlar os nossos pensamentos. A partir da hora que a gente começa a vir na casa espírita, a gente já começa ali a receber instruções, palestra. Quem faz os cursos, a gente sabe que nós somos energia, nós emitimos ondas magnéticas, ao qual a gente pode se afinizar com energias superiores e também podemos nos afinizar com energias inferiores. Mas existe aquela energia que ela é nossa própria. Então, às vezes, nem é questão de estar sempre influenciada por algum irmão que quer nos atrapalhar. Embora nós possamos nos utilizar a ele sim. Mas, primeiramente, somos nós que nos permitimos continuar no pensamento. Se decidirmos cultivar os bons, é óbvio que nós teremos auxílio e a intuição dos nossos mentores, daqueles irmãos que nos guardam, que nos querem bem. Mas a partir da hora que nós decidimos alimentar
mental. Como andam os seus pensamentos? Alimentamos uma forte sensação de auto-rejeição por nos julgarmos pessoas imperfeitas, a quem estamos nos comparando. Não somos como gostaríamos de ser e isso nos deixa frustrados e inseguros. Surgem pensamentos autodestrutivos. O pensamento, ele forma, ele atrai, ele nos mostra quem no momento estamos vivendo. Se estou vivendo momentos bons, pensamentos positivos atraem luz. Estou vivendo momentos ruins, em meio à escuridão, atraio irmãos que acabam chegando aonde não deveria. Próximo de mim, dentro ao meu lar, dentro ao trabalho e por onde passo. Por este motivo, se faz necessário pensamentos. O pensamento constrói. A fé transforma. E a ação edifica. Então não basta também apenas pensar. Eu tenho que pensar, ter fé, levantar, trabalhar e construir. Porque é um caminho a ser seguido. A quem estamos nos comparando? Nós estamos muito fixados na internet. Então, a gente vê que as pessoas elas utilizam muitos filtros, né? A pele é perfeita, o corpo é perfeito, a pessoa ela só coloca os momentos felizes. O dia a dia mesmo, que estão atrás dos bastidores, a gente não vê. Então, não dá para a gente se comparar com aquilo que a gente só vê ali na tela, nas alegrias. A gente vê muito as pessoas musculosas, né, na internet. Como que chegou aquele corpo? Não foi fazendo nada, não foi ficar no sofá. A pessoa fica horas ao fio na academia. Ela tem uma alimentação correta. Ontem mesmo eu estava falando com o Eduardo que eu gostaria muito de fazer uma palestra sobre saúde, né? Nós estamos nesse momento de cuidar da saúde. Nós tivemos 2 filhos, né? Do desleixo mesmo. E eu falei para ele, como que a gente vai chegar e falar para a pessoa, você precisa se alimentar tantas vezes ao dia, você precisa comer tantas frutas ao dia, você precisa tomar tantos litros de água por dia. Aí, fazendo uma pesquisa sobre quantas pessoas se suicidaram esse mês, que eu queria ter trazido, eu achei que nem seria tão necessário, né? Eu acho que a gente precisa muito atuar na prevenção, né? E não trazer dados, porque isso todo mundo faz. As pessoas só acumulam dados do que já aconteceu. Então a gente precisa mover ações para que não aconteça. E tem um site que ele tem estatísticas de tudo, de quantas pessoas estão nascendo, quantas estão morrendo, e tem uma quantidade imensa de pessoas que nem acesso à água elas têm. Né? Então, assim, que mundo que a gente vive, tem pessoas que não conseguem tomar café da manhã, não conseguem almoçar, e a gente só tem um alimento por dia. Né? Então, eu falo, como que a gente vai falar de saúde se a gente não consegue proporcionar isso? Não seria nossa obrigação. Mas eu não posso vir aqui e oferecer algo que não está ao alcance de todos. Né? Mas assim, a gente pode oferecer bons pensamentos. Né? A gente pode oferecer coisas que estão ao alcance de todos. Né? Que já é um grande passo. Que já é um pedir ajuda. Lugares que a pessoa pode ir. A pessoa ser humilde ao ponto de falar, me ajuda, eu preciso de alimento. Tem gente que não tem alimento em casa e não tem coragem de pedir para o outro, para o vizinho, para um parente. Né? Então, assim, a quem estamos nos comparando? A gente precisa ter esse entendimento, ter essa maturidade. Esse livro que eu usei de apoio tem uma passagem que fala que Jesus, ele pediu para a gente se comparar a formigas durante o dia e à noite a gente se comparar
sim estamos nos comparando. A gente precisa ter a inteligência de não se cobrar demais, né? Porque no fim você vai adoecendo a tal ponto que você acaba falando, quem eu sou? O que aconteceu comigo? A gente acaba se desconhecendo. E nunca a gente vai conseguir ser igual ao outro. Essa semana eu estava tendo uma palestra do Leandro Carnal, que ele falou que no determinado período da vida dele, ele comprava obras de arte para um colecionador da Playboy. E as fotos das mulheres, era uma exigência do comprador, a primeira foto tinha que ser sem filtro, sem tratamento. E ninguém era perfeito. E o fotógrafo falou, não se iluda, aquilo que vocês veem na revista final não existe. Então uma mulher, ela pega uma revista e fala, nossa, eu queria muito ser aquilo, ela queria ser aquilo que foi criado. Ela não quer ser aquilo que é de verdade, porque as mulheres, elas são iguais. Né? Todo mundo tem os seus defeitos. Então a gente precisa ter muita inteligência física, ter inteligência emocional, né? E uma maturidade espiritual para entender que nós somos o que somos. E não somos como gostaríamos de ser, e isso nos deixa frustrados e inseguros. Porque estamos o tempo todo ali, 24 horas, olhando aquilo. Não dá para ter pensamentos felizes com isso. Não consegue. E nós, os pensamentos autodestrutivos. Aqui eu trouxe alguns, mas se a gente for falando, é muito fácil a gente falar de coisas ruins, né? Eu comentei que o Eduardo, o próprio autor, ele traz uma lista imensa de coisas ruins, mas quando ele vai falar de coisa boa, eu vou meio só. Então, os pensamentos negativos. Não vale a pena fazer nada, estou sem disposição, provavelmente não vou conseguir. Não vou conseguir se eu tentar, então nem vou tentar. Isso é difícil demais. De qualquer jeito, eu não iria ganhar nada se fizesse alguma coisa. Eu nunca faço nada direito. Vou fazer papel de bobo se tentar. Todos vão me olhar com desprezo. Isso mostra que sou um idiota. Ou como fui um idiota. Eu até coloquei esse ou como fui um idiota uma frase minha, porque eu sempre penso assim, eu sempre faço alguma coisa que eu depois eu pensava, devia ter feito isso, sabe como eu fiz idiota? Né? E às vezes sempre alguma coisa, né, que ajudou assim, o coletivo. Mas a primeira reação das pessoas é negativa. A gente trabalha na área de recursos humanos, então assim, a primeira ideia é negativa. Ninguém aceita, mas depois quando vê que aceita dói menos, aí eu penso, por que eu fiz isso? Que idiota que eu fui. E enfim, a gente vai alimentando ali coisas que não deveria. E o cultivo desses pensamentos é o que nos faz adoecer. Esses pensamentos autodestrutivos, frequentemente, são frutos de uma distorção. Quando fazemos interpretações negativas ao nosso respeito, em uma determinada ocorrência ou situações, e a partir dela, generalizamos para todas as demais situações de nossa vida. Então, eu posso ter sido infeliz em uma decisão no trabalho e aquilo eu já generalizo para o todo. Eu sou uma péssima mãe, sou uma péssima esposa, sou uma péssima aluna. E ali eu vou indo cultivando esse pensamento diariamente e reforçando. Porque além do meu pensamento, eu fico feliz, ainda vou reforçando isso. Só porque um dia não nos saímos bem, nos colocamos rótulos de eternos incompetentes. E a partir de então, nossa mente passa a se apoiar nesses pensamentos autodestrutivos, rumo ao fracasso. Nos tornamos vítimas de nossas próprias criações mentais e começamos a perder a nossa identidade. Identidade. Para muitos vem um número à frente, que é o que o governo acaba por fazer conosco. Mas a nossa criação em identidade vem de vidas passadas até a presente. Então, é uma grande transformação desde o início de nossa jornada
E criamos e mudamos a cada segundo a nossa identidade. Hoje, em plano espiritual, vivemos a nossa melhor parte da nossa identidade. O que cultivamos, o que angariamos, o que estudamos lá atrás e o que pretendemos fazer para frente. Entra o pensamento novamente. O que penso? Que sou derrotado? Ou sou vitorioso por estar presente neste momento, podendo desfrutar desse curto espaço de existência, transformando o pouco tempo em edificação, em fé, em estudo, melhor conduta, em ajudar o próximo e se ajudar. Porque eu só consigo ajudar alguém se eu estiver bem. Então, por muitas vezes as pessoas falam, eu não posso parar, porque eu preciso ajudar. Mas ela está tão debilitada que ela já está afastada do que realmente precisa ser feito. Ela já está numa situação que ela precisa parar, se cuidar, para conseguir tratar do próximo. Junto à casa espírita, quando junto aos cursos, nós aprendemos que se eu chegar em desequilíbrio junto à casa para trabalhar, eu ficarei isolado. Porque como irei atrair luz se o meu pensamento é escuridão? Como irei acreditar no irmão que está precisando se eu mesmo não acredito em mim? No que eu posso fazer? Do que a minha fé pode transformar? Do que a minha oração se transformando em luz pode fazer com aquele irmão? Então, devemos nos cuidar o tempo todo para podermos ajudar ao próximo. O palestrante sabe tudo? Estamos a estudar. O palestrante traz tudo o que é necessário, se faz necessário correr atrás do que realmente toca o coração de cada qual. Porque eu posso falar algo que para alguns vai servir e para outros talvez falte algo. Mas a busca do conhecimento serve para cada qual. E quando nós direcionamos para o livro que é aqui escrito, ele vem com muitas informações que é para nós mesmos. E nós começamos um pouco antes essa caminhada, quando buscamos ao médico para fazer os exames. Porque não é só eu me sinto bem. O que eu estou fazendo de bem para comigo mesmo? Porque por muitas vezes é difícil aceitar que estou precisando de ajuda. Porque eu sou um palestrante, eu trabalho, eu estudo, eu tenho uma esposa, eu tenho um filho e eu não posso ficar doente. Eu estou perfeito, mas na verdade eu estou precisando de socorro. E aí é hora de falar. E por muitas vezes não é o espiritual realmente que está agindo, é o corpo físico que está pedindo para você para e se cuide, para continuar caminhando. Então, por muitas vezes, devemos tomar alguns tombos, mas devemos levantar e continuar a caminhada, mas no tempo certo, na hora certa. Você vai voltar a palestra, eu estava ouvindo uma palestra do Manuel Pesaro. Ele estava realmente falando sobre o desencarnar, né? Essa palestra que eu ouvi. E ele falando que a maior alegria da vida dele seria no estado de óbito dele ser falência múltipla dos órgãos. Então isso queria dizer que ele viveu até que os órgãos pararam de funcionar. Né? Mas ele falou, mas a gente vai botando ali as coisas, a gente vai adquirindo doenças, a gente vai, não vai no médico, a gente não se cuida,
queria parar. Mas hoje vivemos numa correria tão grande, tão intensa, que se acorda de madrugada na escuridão, chega junto a um escritório, adentra ele e sai à noite novamente na escuridão. A gente não tem mais contato com a natureza, com o próprio sol que nos proporciona a vitamina D. Então, nós mesmos, no dia a dia, no cotidiano, nos privamos de algo que o nosso Pai nos fornece, que hoje, um dia lindo deste, né? Mas se formos levantar, algumas pessoas acabaram por levantar um pouco mais tarde, acabaram por fazer a refeição e vieram junto da casa espírita. Neste caminho acabaram por tomar no sol. Mas é uma coisa totalmente aleatória. É pouco o que nós utilizamos da nossa própria natureza. E acabamos por adoecer e depois utilizar de remédio, que não é algo barato, para compor o que é necessário para o nosso organismo. E aí eu ouvi por algumas vezes, um amigo sempre falava: nós gastamos a vida, a nossa saúde para compor dinheiro, e no final da vida nós gastamos todo o dinheiro em busca da vida, e a vida não se compra. O que gastou-se com a matéria, o corpo físico, perdeu, dificilmente vai repor. Perdeu. Dependemos da matéria, dependemos do corpo físico. Temos que equilibrar e fazer o uso de ambos. Junto à espiritualidade se faz presente o corpo, a alma e a mente. Então nós temos sim que arrumar espaço para compor o melhor dia, nem que seja por poucos minutos. Vai até o sol um pouquinho numa varanda, vai fazer uma caminhada após o almoço, vai fazer alguma coisa que tire você daquele mundo fechado do trabalho, das contas, da correria do dia a dia. Você consiga se desligar um minutinho daquilo e olhar para uma árvore e ver que existem passarinhos ainda, né? Que existe o sol e que se faz necessário para a nossa melhor saúde. Então, pior que perdas materiais é a perda de si mesmo. Por que eu trouxe isso? O final é o suicídio. Ali é onde a pessoa já perdeu todas as esperanças. Mas percebemos que já começou há muito tempo. Foi perdendo o desejo de ir no médico, foi perdendo o desejo de buscar um curso,
dar essa pausa, ela sair dali do problema, desespero, não isso. Está tudo caindo aqui, ó. Mas a gente, Senhor, tá? Luz, Ele é esse minutinho que a pessoa precisa, de elevar o pensamento ao maior, aquele Pai que nos ama, e Ele vai mandar os auxiliares. A gente precisa desse respirar, se reconhecer novamente o que somos. O que eu estou fazendo na minha vida? O que eu preciso mudar? É isso que a gente precisa. Essa semana, eu não deu uma moça, semana não, sexta-feira, a Vanessa Oliveira, ela cometeu suicídio, não sei se vocês viram nos jornais, que ela é jogadora da seleção de vôlei, né? E chegou na mídia porque ela é famosa. Mas eu trabalho na área de condomínios e isso é comum. Toda semana a gente tem uma história. A pessoa caiu. Gente, cai na real, a pessoa cai, toda semana cai alguém. Que lugares inseguros que então que virou os condomínios, que a pessoa caiu. Né? Então, rapidamente, quando eu achei que ela era estrangeira porque eu não conhecia. Aí eu fui ver quem era. E eu fui um pedacinho do podcast que ela tinha gravado de manhã. E o moço começa assim, então você é uma ex-atleta? Ela, não, eu sou atleta. Eu sou atleta, me aposentei, mas eu sou atleta. Então ela já estava intitulando, ela foi uma pessoa que teve uma carreira esplendorosa. De repente ela deixou de ser aquilo que ela acreditava ser. A atleta, a pessoa estava querendo enfiar ela abaixo que ela era ex. Ela é ainda, cara. E à noite o marido pediu para terminar o casamento. Então, assim, algo também que eu imagino que deve ter sido um estopim. Porque a pessoa, quando a gente fala de perda de identidade, e a Valesca, quem era? Será que ela se reconhecia como Valesca, a mulher? Né? Talvez não mais. Então, assim, aquele título de jogadora famosa, né, já não é mais. A esposa, já vou deixar de ser. Então, talvez já fosse uma coisa que ela já vinha amadurecendo ali e não conseguiu suportar. Ela passou mensagens, né? Talvez se alguém tivesse lido, né? Alguma coisa, a vírgula, a pausa, né? Ligar para alguém, respirar. Então, buscar ajuda é muito importante. Né? Um telefonema, nós, certa vez, recebemos um telefonema de madrugada, né? Primeiro a gente imaginou que fosse engano. Aí desligou no telefone dele. Eu falei, isso não é engano. Né? E nós saímos imediatamente, atravessamos a cidade, nós não desligamos o telefone. Né? Fica aqui com a gente. Né? Quando a gente chegou na casa, a mãe dele falou assim, não, isso é besteira, e não era besteira. Né? Falei, não, vamos lá para casa. A gente pegou, trouxe para casa. E houve assim, uma mudança imensa dessa pessoa a partir daquele dia. Então, talvez se a gente tivesse pensado, isso é uma besteira, talvez, né, a gente não estivesse aqui contando essa história de transformação que foi. Né? Então, eu acho assim que buscou ajuda, se você recebeu um telefonema, ajude, escute. Às vezes a pessoa só precisa de uma palavra. Às vezes ela não precisa de um conselho, porque ninguém quer conselho. Né? Ela só quer ouvir. Ela só quer que você escute o que ela tem para dizer. Então, se observarmos que temos sido vítimas de nossas criações mentais destrutivas, chegou a hora de mudar a estratégia e apostar em criações mentais construtivas e positivas. Como? Apoiando nossa mente em acontecimentos e situações favoráveis. É fácil? Não é. Não é fácil ter bons pensamentos. Digo por mim, digo por nós. Não é fácil. Não é fácil mudar. Eu estou 23 dias, 12 horas. Eu consigo sem comer açúcar, eu estou enlouquecida, eu estou tendo crise de choro, eu quero muito comer açúcar. E assim, é difícil mudar, mas assim, eu estou respirando melhor, eu estou caminhando melhor. Mas assim, é o mal necessário. Então é fácil mudar? Não é. Quando eu voltei essa palestra de manhã, eu chorei horrores, porque eu falo, gente, isso aqui é a vida da gente, isso é real. Né? Mudar dói, mudar é difícil. Mas a gente tem que tentar, a gente tem que dar o primeiro passo. Então, conhece uns
você. Então, quando alguém for ruim com a gente pensa em alguém que foi legal. Vamos substituir o pensamento. Você tem um lugar para morar, tem muita gente que não tem. Eu falo muito com a minha irmã trabalha na Alphaville, eu falo que vocês precisam dar um pouco em São Paulo, sempre em São Paulo, porque é muito fácil a gente caminhar para onde tem ninguém vermelho embaixo da ponte. Vai lá na Santa Cecília, né, que tem muito, na Moca, é cheio de gente que está morando na rua, gente. Então vamos sair ali da nossa zona de conforto e ver a pessoa que está morando na rua. Né? Se a gente não puder ajudar, a gente pelo menos olha, fala, Senhor, eu sempre faço isso, não dá para a gente andar com o cobertor embaixo do braço toda hora. Mas eu sempre passo e falo, Senhor, induz alguém para alimento, a auxiliar esses irmãos. Uma conquista profissional, né, uma boa ideia. Eu entro muito nesse dilema porque a gente, às vezes, dá boas ideias e imediatamente a pessoa não aceita muito. Né? É muito difícil você trabalhar com equipe, embora a gente tenha que tentar. Né? E uma conquista amorosa, né? Às vezes aquela pessoa que você tentou conquistar a vida toda você conseguiu. Né? Às vezes a própria pessoa de dentro de casa que você está morando ali há muito tempo. A conquista do amor do filho, a conquista da reconciliação com o irmão, com a mãe, com os tios, e assim vai indo. Nós tivemos apesar que a gente teve mais convívio com os tios, nós tivemos convívio com nossos tios bem pequenos, quando a gente começou, a gente perdeu o contato. O meu filho encontrou nas redes sociais e está indo na casa dos tios, né? Tipo, eu nem falava mais de 10 anos, ele foi dormir semana passada na casa do tio. E isso foi muito bacana, né? Isso é muito legal. Eu falei, nossa, você vai dormir na casa dele. Eu não pode visitar. Né? Isso é muito legal. Para a gente foi uma conquista. Através dele, a gente está reunindo a família. Porque são vários tios, moram tudo em Jandira. Cada semana ele vai na casa de um. Não foi ninguém que chamou, ele mesmo, por iniciativa dele, buscou e está indo. Né? E os convites para a gente são muitos, né? E se avaliar as sensações agradáveis nas coisas que conseguimos de fato realizar, nos prazeres físicos, nas boas intenções, nas tarefas diárias, feitas com qualidade, mesmo que sejam coisas pequenas, começando a arrumar na cama, escovando o dente, coisa simples, colocando uma boa roupa, lavando o banheiro. Né? A gente planeja metas imensas, dificílimas. Então, eu falo muito coisas que eu tenho dificuldade de pensar numa cama, né? Agora que arruma. Se um dia a Bárbara estiver comigo, eu vejo que eu vai muito mais desarrumada. Eu não gosto de arrumar cama. Gosto de escovar o dente graças a Deus. Mas arrumar a cama, eu não gosto. Então, assim, são metas que a gente precisa estabelecer, pequenas, fáceis de cumprir, né? Para que a gente se sinta ali, todo dia aquela sensação, isso aqui eu consegui, isso aqui eu consegui, graças a Deus. Eu tinha uma dificuldade quando o Fabrício era pequeno de arrumar a casa, como todo mãe tem, né? E eu tinha uma amiga que ela falava, você nunca mais vai deixar você na pia. Não tem que eu tenho dificuldade de sair de casa, de deixar a louça na pia. Então ela falava, guarda sempre a roupa e deixa sempre a pia limpa. Para quando você chega em casa, você não tem a sensação de bagunça, você vai ter a sensação de que está organizado. Né? E é assim que a gente vai organizando a vida, para que o desespero não pegue a gente ali desprevenido. Então, o seu cérebro assumirá uma forma diferente com o passar do tempo, incorporando força e resiliência, bem como uma perspectiva realística e
ia lá para comer. Então ela não se sentiu no merecimento dele pagar o almoço e ela devolveu para ele, escolheu o que ele ia comer. E a gente conversando, ela falou, eu sempre faço o jantar pensando no que o meu filho e o meu esposo gostam. E naquele momento ela não sabia o que ela gostava de comer, ela não soube escolher. Então ele falou, e esse livro foi ele que deu para ela. E ele falou, você leu o livro, né? Porque ele fica me chamando para ela e logo ela para mim. Você leu o livro também. E aí ela falou, você não está lendo direito, porque você não se sentiu merecedora de eu pagar o almoço e você não sabe o que você gosta. Então, é aqui, ó. A gente não consegue se amar, pensar em nós. Esse autocuidado já foi acabando ali. Ao longo da vida a gente não percebeu. Então, o projeto em construção. Então, hoje eu só posso ser o que eu sou. E isso é bom. É permitido e é humano. Chegou a hora da gente começar a se amar, para que a gente possa amar a nossa família, para que a gente possa amar o próximo. A gente precisa se cuidar primeiro. Estar bem de saúde, estar bem da mente, estar bem energeticamente. Porque o que a gente vai transmitir para aquelas pessoas que se aproximam de nós? E reconstruir a própria identidade, a aceitação de si mesmo. Ninguém ama o que não aceita. Então, assim, chegou um dia que eu percebi, eu já vim percebendo há muito tempo, nossa, eu me fazia mal. A Maria Andressa também. Eu e meu filho, a gente ficava com coceira, inchado, eu ficava com falta de ar, e eu estava desconfiada, que era o açúcar. Desconfiadinha que era o açúcar. Eu falei para mim, Fabrício, eu acho que é o açúcar. E a farinha. Aí a gente, vamos fazer um teste. Aí a gente comia pizza e passava mal. Não, vamos fazer de novo? A gente comia de novo. Não, vamos fazer mais uma vez. Aí chegou um dia que nós somos muito mal. Eu falei, agora a gente vai parar de comer a pizza definitivamente, né? E a gente às vezes, né, cai, tenta quase cair em tentação, né? Nós paramos, graças a Deus. Não vou dizer que eu não vou comer nunca, né? Mas a gente ali, né, vem o pensamento assim, né? Vai comer de novo, né? Pelo amor de Deus. Então a gente precisa se aceitar. A aceitação, ela tem muito a ver com a humildade, né? Com a coragem de se reconhecer verdadeiramente, de recomeçar a própria história. Busque ajuda profissional e espiritual, né? Porque as duas coisas têm que ser juntas. Não adianta só vir aqui fazer um tratamento espiritual, precisa do médico, né? Um completa o outro. Não adianta só ir no médico e não cuidar da parte espiritual, não adianta vir aqui, né? Aqui você vai ter um auxílio. Os dois tratamentos se completam e são extremamente necessários. E paz não é inércia. Paz sim, parados nunca. A Eduardo já falou da ação, né? Eu sei que eu preciso ali pagar as contas, mas eu estou em paz, tudo bem, tem que pagar. Eu preciso fazer as coisas, mas eu não preciso entrar em pânico, eu preciso entrar em aflição. Então, as experiências humanas são cercadas de muitos desafios e frustrações. Não temos garantia que tudo ficará bem. Aliás, não ficará, porque nós estamos vivendo num planeta de próprias inspirações. Né? Jesus já dizia que a felicidade não é aqui. Então, nós estamos aqui para quê? Para aprender e evoluir. Ninguém vai ser feliz aqui. A gente pode viver uma vida tranquila, vivível, né? Mas a gente não pode falar que aqui vai ser lindo e formoso, que não vai. Nossos planos nem sempre darão certos. E até aqueles que se concretizaram, às vezes se tornam um fardo. Por exemplo, um emprego que a gente almeja muito, né? Eu passei por isso recentemente, um emprego que eu quis muito, que acabou com o meu juízo. Então, assim, eu queria muito e foi um fardo ao ponto de me trazer consequências que ele estou ali acumulando. Por essa razão, Jesus fez um apelo. Que estejamos em paz, mesmo nos momentos de grandes desafios. Aí aqui no livro tem um trecho que ele fala dos apóstolos. Toda vez que ele se reunia com os apóstolos, ele falava que a paz esteja conosco. Então, que desafio que essa turma enfrentou, né? Não é nem um tiquinho do que a gente enfrenta aqui todo dia. Então, seja fértil. Todos os dias ao acordar, podemos desenvolver uma motivação positiva, sincera, pensando, vou utilizar esse dia de um modo mais positivo.
eu não deveria desperdiçar esse dia. E depois, à noite, antes de nos deitarmos, poderíamos verificar o que fizemos. Com a pergunta: será que eu utilizei esse dia como planejado? Se não, tem um novo dia para recomeçar e deitar de novo. A gente não pode desistir. Como diz o meu amigo Francisco, que a gente tem um grupo de estudos, para checar, ele fala: se acordamos hoje, minha filha, vai trabalhar, porque... E às vezes eu fico meio chorando com ele fala: vamos trabalhar. Você está com pouco serviço, está com pouco estudo? Ele vive me dando estudo para fazer. Então ele fala: se você está com tempo de caminhar, que tem pouca coisa para fazer, vai estudar. Né? Então, assim, acordamos, tem coisa para fazer, vamos procurar jeito. Eu vou complementar rapidinho. Entrou a parte da vírgula e o dia a dia. Quando chegamos ao plano, aqui encarnados, viemos para com um livro em branco, por qual nós temos diversas páginas a descrever. Vai ser perfeito de primeira? Teremos que correr atrás para nos aperfeiçoar. Ninguém começa andando, gatinha-se, cai-se muito, posterior começa a andar e não deixa de cair para o resto da vida. Porque a vida é exatamente isso. Quando achamos que estamos no ápice da coisa, vem algo, aparece em frente e temos que ultrapassar esse obstáculo. E aí podemos sim descrever da melhor forma o dia de amanhã, porque existe sim uma página em branco e depende de mim o que vai estar lá, das minhas ações, do que eu pretendo deixar junto ao livro. Utilize a sabedoria do bem viver. Quando a situação for boa, desfrute-a. E se for ruim, transforme-a. E se a situação não puder ser transformada, transforme-se. Tem coisas que não há o que fazer. Né? E quando não há remédio, o imediato já está. Então, diga frases curtas, ouça com atenção, dê parabéns a si mesmo. Segure sua mão por mais tempo, porque a hora que não vai ter ninguém para segurar sua mão, segura você mesmo. Né? Segure você mesmo, acredite em si e vamos que vamos. Se abrace, como você sente vontade, compre o que quiser comprar, sem exageros. Diga o que tem que dizer, desde que seja para edificar, né? Não vai ser xingando todo mundo, mas diga o que seja importante. Olha, isso aí me magoou. Não faz mais isso que você me faz mal? Né? Você fazendo dessa forma, falando dessa forma, não faz mal. Procura um momento que você não está nervoso. Né? Porque senão sai o que não é para sair. Mas sempre diga ao outro que aquilo não é bacana de dizer. Né? Não fique guardando, para que aquilo não exploda no futuro. Então sorria, toque, beije, grite, gargalhe e chore. Mas viva. Não viva encroado. A gente não está aqui para ser morno, a gente está aqui para ter sangue na veia e trabalhar. A gente precisa evoluir, já deu nosso tempo aqui. Mas eu desconfio que a única pessoa livre realmente é aquela que não tem medo do ridículo. Vai ser ridículo? Vai daí. Tô nem aí, tô feliz. Tô nem aí. Não quer ver, não. Sim, é isso. E se a tristeza bater, você nunca estará sozinho. Busque ajuda. Persistência. Se a tristeza e o desânimo de procurar, projete luz no seu problema. Divida o problema. Eu sempre falo para o Eduardo, quando eu decidi cuidar da minha saúde, eu mostrei para ele todos os motivos. Então ali é meu freio. E eu falo: dei uma aval, você precisa me ajudar, porque vai ter uma hora que eu vou fraquejar. Então eu preciso dividir o meu problema, colocar luz. Então está ali iluminando o meu problema. A hora que eu fraquejar, ele vai alertar. Acenda a lanterna da coragem, resista ao sopro frio do desalento, prosseguindo no trabalho que a vida te confiou. Toda tristeza se cura com a aceitação do trabalho. Viver não dói, o que dói é a vida que não se vive. E o mundo só muda quando nós mudamos. E quanto mais rápidos entendermos isso, tudo em nós será melhor. E aí já está acabando a palestra, gente. Eu trouxe um videozinho aqui para a gente dar uma descontraída rapidinho. Então sempre tem alguém pronto para ajudar. O intuito era falar do suicídio, mas eu quis trazer alguma coisa que
falar sim para tudo. E ele fez um monte de curso. E ele começou a ajudar um monte de gente. Então, assim, ele se enganou e no fim serviu para um monte de coisa. Vamos pensar que viemos aprender para com Jesus. Veio praticamente sem recurso, mas com uma fé imensa, arrastou multidões. Trouxe um conhecimento pelo qual se expande até hoje. Vamos acreditar que ele veio sem religião, nasceu de uma família humilde de marceneiros. De início foram perseguidas diversas crianças perdidas, mas Deus o guardou e ele veio com aquela missão pela qual poderia ser diferente se assim fora para ser, mas não era para ser diferente do que aquilo foi. Temos que acreditar sim em Deus, em Jesus e na nossa fé. Nós podemos tudo, pois tudo posso naquele que me fortalece. A fé remove montanhas, obstáculos irão aparecer, mas sejamos água, e saibamos, se não conseguir passar, desviar dos mesmos. E tenhamos sim a capacidade de entender e ouvir ao próximo e não chegarmos ao conflito, pois a resignação vem minha para com o próximo e não do próximo para comigo. Eu tenho que entender que eu sou o meu melhor transformando aqueles que estão à minha volta com as ações que eu tenho, não apenas com palavras, mas pelo que faço junto ao meio, à sociedade. Dentro do lar temos problemas, por vezes somos os problemas, mas tudo pode ser tratado, conversado, ouvido. Quando estiver inflamado a conversa, ouça, não fale, espere o momento certo para agir, para falar. Coloque-se em oração quando estiver em meio a uma discussão que não cabida. Quando dois não quer, não existe briga. Um não quer, tenta atacar que o outro está preparado para a oração. Estará com o pé no chão. Está sendo direcionado luz para aquele que eleva a oração. E orando para aquele que está em desequilíbrio, a luz chega até ele e o faz parar. E logo em breve vai entender como se trata as coisas desta forma.
Dê atenção para aqueles que cheguem próximo de ti, que seja para um abraço, para uma palavra, ou apenas falar. Por muitas vezes as pessoas só querem falar. Eu só quero alguém para abraçar. Eu só quero alguém para dar a mão. Eu só quero alguém para me direcionar. Para onde eu devo ir? Para onde o seu coração mandar. Onde tenha luz. Onde tenha estudo. Onde tenha Jesus. E Jesus está em todos os lugares. Jesus está a cada pensamento, a cada luz, a cada oração, a cada ação. Então oremos neste momento para aqueles que se sentirem à vontade, que fechem os olhos, entrem em vibração, para que a cura seja de dentro para fora, para que consigamos sim alcançar ao universo em luz, direcionado pelo Mestre Jesus, que nos mostre realmente quem somos e o porquê aqui estamos. Que busquemos sim cada vez mais o conhecimento, que a luz do Mestre Jesus venha junto ao nosso lar e tire tudo fazendo asepsia, desde o teto até a fundação da obra. Que vá no lar daquele que está enfermo, junto aos hospitais, aqueles que se encontram hoje encarcerados por condutas que acabaram por fazer e acabem sendo acolhidos, sim, pela espiritualidade, pelo Mestre Jesus, direcionado para o estudo, para que não vão cometer coisas ilícitas, para que venham, sim, trazer amor, a paz junto ao Mestre Jesus. Que a casa, sim, neste momento esteja tratando do coração, do corpo, da alma, do espírito, de cada qual que aqui adentrou. Que isso se expanda para os familiares e amigos, para que sejamos, sim, a boa aventurância da vida, que nós possamos, sim, ser a melhor existência, o nosso melhor plano, aos nossos melhores pensamentos e ações. Sejamos, sim, a porta de entrada para aqueles que necessitam de amparo, de uma palavra, de um abraço. Pedimos sim, Pai, e agradecemos por tudo que tem feito por nossas vidas, pela casa a qual nós moramos, e pelo amparo daqueles que não têm, mas que chega o alimento, o cobertor, a água, para que venha sanar as vossas necessidades. Se faça presente hoje, por todo sempre, dentro de vossos lares e de vossos corações. Pois a cada oração lá Ele está, a cada pensamento lá Ele está a nos amparar. Que assim seja, graças a Deus.